E antes de irmos para o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal clicando no botão vermelho, ativando o sininho das notificações, compartilhando os nossos vídeos e deixando seu like. Deus abençoe e vamos continuar crescendo juntos em nome de Jesus. Você sabia que o casamento de Martinho Lutero foi um dos acontecimentos mais escandalosos e simbólicos da Reforma Protestante? Pois é. Em 13 de junho de 1525, o ex-monge Martinho Lutero se casou com uma ex-freira, Catarina von Bora. Uma união que desafiou séculos de tradição religiosa, chocou a sociedade europeia e inaugurou uma nova visão sobre o matrimônio dentro do cristianismo. Mas por trás desse simples casamento havia muito mais do que uma história de amor. Era também um ato político, teológico e profundamente simbólico, um verdadeiro golpe contra o sistema eclesiástico da época. Para entender esse casamento, precisamos voltar alguns anos. Lutero, que havia sido monge agostiniano, rompeu com o Papa em 1520 e foi excomungado. Suas ideias sobre a salvação pela fé e a autoridade da Bíblia se espalharam rapidamente, abalando os alicerces da Igreja Católica. Entre as muitas críticas de Lutero, estava a obrigatoriedade do celibato. Ele afirmava que o casamento era uma instituição divina, criada por Deus antes mesmo da queda do homem, e que ninguém deveria ser forçado a viver em castidade contra a própria natureza. Enquanto isso, em um convento na região de Nymschen, vivia uma jovem freira chamada Catarina von Bora. Inteligente, firme e curiosa, Catarina teve contato com os escritos de Lutero, e aquilo mudou completamente sua visão de mundo. Em 1523, ela e outras 11 freiras decidiram fazer algo impensável. Fugiram do convento, escondidas dentro de barris de arenque, sim, barris de peixe. Em uma fuga organizada por amigos de Lutero. Quando chegaram a Wittenberg, cidade que era o centro da reforma, Lutero ficou responsável por cuidar delas. Conseguiu arranjar abrigo, comida e até casamentos para quase todas, menos para Catarina. Catarina recusou algumas propostas que recebeu. Ela tinha personalidade forte e sabia o que queria. Em determinado momento, teria dito que só se casaria com Martinho Lutero ou com ninguém. Lutero, por sua vez, não demonstrava muito interesse em casamento. Achava que, como reformador, sua vida era perigosa demais e não queria deixar uma viúva. Mas, com o tempo, foi amadurecendo a ideia. Ele próprio dizia que o casamento era uma forma de testemunhar sua fé e viver de acordo com o que pregava. Assim, em 13 de junho de 1525, Lutero e Catarina se casaram em uma cerimônia simples e discreta, celebrada pelo amigo e teólogo Johannes Bugenhagen. Poucos convidados estavam presentes. O pintor Lucas Cranach, responsável por eternizar o casal em retratos, e Justus Jonas, outro amigo próximo. A decisão foi tão repentina que surpreendeu até mesmo os seguidores de Lutero. O casamento causou enorme polêmica. Para os católicos, foi um escândalo. Como um ex-monge e uma ex-freira poderiam se unir em matrimônio? Isso era visto como profanação, até mesmo como incesto espiritual. Afinal, eram considerados irmãos em Cristo. Até alguns amigos de Lutero reprovaram a atitude. O humanista Philipp Melanchthon, um de seus maiores aliados, descreveu o ato como infeliz e temeu que o casamento prejudicasse a imagem da reforma. Mas, apesar das críticas, o casamento foi feliz e exemplar. Lutero e Catarina passaram a viver em uma antiga casa do mosteiro agostiniano, que logo se tornou conhecida como Casa Lutero, um verdadeiro lar cheio de vida, visitas e debates teológicos. Catarina revelou-se uma mulher extraordinária. Organizada, prática e habilidosa nos negócios, ela administrava as finanças da família, cultivava hortas, criava gado, produzia cerveja e ainda hospedava estudantes e viajantes para ajudar na renda. Lutero, que sempre elogiava a inteligência da esposa, passou a chamá-la carinhosamente de Senhora Catarine von Bora, Doutora Lutero. O casal teve 6 filhos biológicos, além de cuidar de sobrinhos, órfãos e estudantes.
O lar dos Lutero tornou-se um modelo do que seria o novo ideal de família protestante, um ambiente de fé, trabalho e amor mútuo. O próprio Lutero passou a defender publicamente o valor espiritual do casamento. Ele dizia: o casamento é a escola mais rica de virtude e fé, pois nele o homem aprende o que é amor, paciência e confiança em Deus. Em outra ocasião, afirmou que aprendeu mais sobre Deus em um ano de casamento do que em 10 anos de vida monástica. O exemplo de Lutero e Catarina teve um impacto profundo. Muitos pastores que antes viviam em celibato começaram a se casar, seguindo o novo modelo proposto pela Reforma. O casamento não como um obstáculo à vida espiritual, mas como uma bênção divina. O casamento de Lutero e Catarina foi, sem dúvida, muito mais do que uma simples união entre duas pessoas. Foi um ato de fé, coragem e rebeldia. Eles desafiaram uma das mais rígidas tradições da Igreja medieval e mostraram ao mundo que o amor e a vocação espiritual podiam caminhar juntos. Catarina von Bora, muitas vezes esquecida pelos livros de história, foi fundamental para o sucesso da Reforma. Não como teóloga, mas como parceira, administradora e mulher de fé. Lutero reconhecia isso. Ele dizia que, sem Catarina, jamais teria conseguido manter a estabilidade necessária para continuar sua missão. Quando Lutero morreu em 1546, Catarina ficou arrasada, mas continuou firme na fé até sua morte, 6 anos depois. Hoje, o casamento deles é lembrado como um dos marcos da Reforma Protestante, símbolo de um novo tempo, em que a vida familiar e o ministério espiritual deixaram de ser opostos e passaram a caminhar lado a lado. E você, já conhecia essa história? Deixe seu comentário e diga o que achou dessa união que mudou não apenas a vida de duas pessoas, mas também o rumo da história cristã. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos sobre a Reforma Protestante e os grandes personagens da fé.